Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra online do Instituto Espírita Paulo de Tarso. Hoje, novamente, com a nossa querida irmã Ana Vargas, de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que vai falar conosco sobre o magnetismo como combustível da vida. Vamos fazer uma prece, então, juntos, para iniciarmos. Senhor Jesus, Mestre de amor e de paz, obrigado pela oportunidade dessa noite, e aqui juntos podemos aprender um pouco mais a respeito do magnetismo. Que a tua luz nos ilumine, que o Senhor nos abençoe, nos inspire, nos ampare, para que tenhamos uma noite fraterna, de paz, de leveza, de tranquilidade e de muito aprendizado para todos nós. Que o Senhor dê a inspiração a todos nós para que possamos compreender da melhor forma possível os assuntos explanados hoje. Inspira também a nossa irmã Ana Vargas e abençoe a todos nós, Senhor, aqueles que ainda não conseguiram acessar. Que o Senhor nos envolva de amor, de luz e de paz, hoje e sempre. Que assim seja. Minha amiga Ana Vargas, a palavra é sua a partir de agora. Ok, muito obrigada. Prazer estar com vocês. Já me entregaram até uma chave de ouro, antes de alguns aqui chegarem, né? Então, estou com a guarda dessa enorme responsabilidade, né? De, então, fechar esse ciclo de palestras online aí, que foi algo, nesses tempos bicudos que a gente viveu, né? Mais difíceis da pandemia, porque ainda continuamos convivendo com o Covid, né? Mas, felizmente, graças a todos os avanços e cuidados, estamos num momento mais tranquilo, esperamos que permaneça, né? E nesse período a gente teve dificuldades, mas teve boas descobertas, né? Eu acho que essa forma de comunicação online para conteúdos, né, de interação, de estudo, ela foi um grande incremento para a divulgação espírita. Eu creio que é algo que todos nós devemos seriamente pensar, né, em seguir trabalhando, né, seguir com atividades de divulgação online, porque, apesar dos pesares, eu acho que foi um dos períodos de mais intensa divulgação online espírita que a gente já teve. E não sei da opinião de vocês, mas eu creio que isso ajudou muita gente, tá? Usarmos também esses meios que a tecnologia nos oferece. É claro que atualmente as pessoas estão batendo na nossa porta, graças a Deus, né? Aberta novamente, e é sempre muito melhor o contato presencial, mas, né, só para encerrar esse ciclo online, né? Quem sabe a gente começa a pensar em ter outras atividades assim também, né? E não deixar que a parte presencial nos engula também nesse aspecto, esse ganho que esse período difícil nos trouxe, né? Eu acho que são coisas que a gente vai ter que aprender a equilibrar na nossa prática, de termos também um espaço virtual nos nossos grupos. Mas isso fica para um outro assunto de divulgação. Estou só aqui para dizer, né, que a Tatiana me deu aí a chave de ouro para fechar o ciclo virtual de palestras, então vamos lá. Bem, magnetismo como combustível da vida. Acho que todos nós temos bem claro, né, que isso vai nos remeter às noções a respeito de fluido vital. Tá? E toda essa parte de proteção da vida, que as próprias leis físicas, né, a própria questão do magnetismo, oferece para todos nós, né, seres vivos, encarnados aqui no nosso planeta. Aí, antes da gente entrar numa discussão mais detalhada sobre este combustível em si, eu pensei em lançar para vocês uma ideia na qual eu venho trabalhando e fazendo anotações e observações já há algum tempo,
que tem a ver com a própria história e a evolução do conhecimento do magnetismo e a entrada do espiritismo nesse contexto. Então, o que a gente encontra, né? Basicamente, nós tivemos, até o período da doutrina espírita, né, ou seja, até o século XIX, 3 grandes escolas de pensadores sobre magnetismo. Né? Então, 3 grandes escolas de magnetismo, vamos dizer assim. Essas escolas, elas diferiam em questões teóricas e em questões práticas. Tá? Ou seja, eles tinham visões diferentes e fundamentações filosóficas diferentes com relação à questão da origem da vida, vamos dizer assim. Tá? Então, quais eram essas escolas? Mesmer, né, a escola de Mesmer, obviamente a primeira, a segunda escola, a escola de Puigsegur, e a terceira escola, a dos ditos magnetizadores espiritualistas, tá? Não espíritas ainda, do qual, né, o Deleuze seria o grande expoente dessa escola. Então, o que a gente vai ver assim? Eles diferiam na teoria com relação à origem da vida, a como isto, né, ocorria, e diferiam também nas práticas, especificamente se falando em termos de técnicas e das suas aplicações. Não com relação ao que é concentrado ou dispersivo, não. Mas mais próximo, mais distante, produz a crise, não produz a crise. E entre uma das grandes questões está justamente essa questão do fluido. Tá? Existe ou não existe? Então, vamos lá, né? Na escola de Mesmer, porque ele se fundamentava basicamente na filosofia de Epicuro, que Epicuro era panteísta, tá? Ou seja, era um dos pensadores, né, que tinha aquela visão de que existe Deus em cada parte, Deus está presente em todas as coisas, né? Então, né, numa flor existe uma parte de Deus, em cada um de nós existe uma parte de Deus, e Deus se confunde com a matéria, né? Então, está misturado isso, nós estaríamos todos mergulhados em algo divino, e, ao mesmo tempo, né, cada um que morre um pedaço. Todos nós conhecemos, né, um pouco da teoria panteísta. É uma doutrina filosófica muito antiga, né, e que, quando a gente conversa com as pessoas, a gente vê o quanto ela ainda está no pensamento, né, corrente, né, até porque ela é bastante poética, né, então, as pessoas, não, eu vejo Deus no sol, eu vejo Deus no mar, eu vejo Deus nas crianças, eu vejo... Isso é panteísmo. Tá? Então, Epicuro, ele tinha essa visão, e aí disso resulta, né, também que esse divino, ele estava envolvido na visão, né, de Epicuro, neste fluido universal, que Mesmer buscou lá, né, para falar sobre a energia curativa que circula. Então, Epicuro já tinha na sua filosofia essa ideia de um fluido universal envolvendo tudo e sendo parte, todo mundo era parte disso e sujeito, né, a essas questões. Ok. Puigsegur vai basear a sua escola em nenhum filósofo propriamente dito da antiguidade. Ele vai basear a sua escola na observação, tá? Na observação direta dos fenômenos, né? E ele vai também, né, falar, e no seu trabalho se observa isso, sobre a ação física do magnetismo. Tá? Ele foca a observação dele nesses fatos. Todos nós sabemos, né, vai ser a partir dele que vai começar toda a questão do sonambulismo, e aí o Adilson é bem mais estudioso desse tema do que eu, mas é Puigsegur que lança isso,
embora não exista, né, dúvidas, digamos assim, de que Mesmer também tenha tido contato com esses fenômenos. No entanto, ele não falou sobre isso. Tá? No pouco que ele deixou escrito e nas suas experiências, menos eu desconheço que tenha registro. Então, o Puigsegur, ele foca na observação, ele toma um outro rumo, tá? Observar e também, assim, ó, reconhecer, né, a ação física, e também ele vai focar muito na questão da alma, tá? E que a alma, ela interfere na questão do magnetismo, ela interfere pelo poder da vontade, ele começa a falar sobre a vontade, né? Pelo poder da vontade, e também ele defende, né, justamente porque sua escola se fundamenta essencialmente na observação, ele não busca teoria filosófica para embasar as suas observações, é só a observação em si, que a importância, né, da prática, da observação da prática e da experiência para reconhecer os fenômenos. Então, basicamente, ele vai, essa segunda escola, vai trabalhar muito isso. E aí, depois, né, vem uma terceira escola, como eu falei antes, né, da qual Deleuze vai ser o grande nome, e essa é tida como uma escola espiritualista. Por quê? Porque vai haver uma ruptura nesse pensamento. Bom, Mesmer tinha esse pensamento, né, panteísta, epicurista, Puigsegur passou ao lado disso e disse, não, eu vou focar em observar o fenômeno, em ver o que a prática me revela, em estudar a coisa, né, como ela é. E aí depois os espiritualistas, né, como Deleuze, eles buscam amparo na filosofia de Platão. Tá? E aí a gente já sabe que Platão, ele vai ser, né, o mundo das ideias. Então, Deus e sua criação, coisas distintas. Tá? Não vai ter esse envolvimento como tinha no pensamento, né, dos panteístas, dos epicuristas. Então, buscando essa ideia e também buscando, né, tendo como base essa noção do mundo das ideias, né, este mundo que pré-existe ao mundo material e que é um mundo no qual a gente sempre busca que o ideal está lá, então nós sempre vamos buscar a evoluir, né, para atingir esse parâmetro, digamos assim, né, do ideal do mundo das ideias. E aí também eles vão ter isso, né, no pensamento, e vão também, né, trazer a ideia dos fenômenos, eles vão acatar a teoria do Puigsegur com relação à alma, então a alma já está dentro, né, vamos dizer assim, na questão dessa escalada histórica do magnetismo, né? Então, Puigsegur já começa trazendo a alma para o estudo e os espiritualistas vão aprofundar isso. Eles vão aprofundar isso e aí, né, eles vão ter em comum com Puigsegur a questão da influência da alma, a questão da influência da vontade, tanto que eles vão até dizer que tudo depende da vontade, né, e vão bater mais sobre essa tecla. E também, né, a prática deles vai diferir, e aí vai diferir bastante, e isso é um ponto que é interessante a gente observar, porque nós ainda enfrentamos, por incrível que pareça, nós ainda enfrentamos esse pensamento. Como que eles vão diferir na prática? Eles vão diferir na prática dizendo que toda a ação magnética é do pensamento, do magnetizador. Que esse pensamento vai ser a base fundamental, tá? E que pelo pensamento, pela intenção e pela vontade se pode fazer tudo. Então, esses pensadores espiritualistas, eles vão ter essa visão. Então,
técnicas não são uma coisa importante, tá? O contato com o atendido, muito menos, desde uma vez que eu estabeleça uma relação magnética com alguém, o pensamento, a minha intenção e a minha vontade farão o trabalho. Vejam que isso é diferente, né? Puigsegur e Mesmer sempre mantiveram as questões das técnicas e não tinham, né, divergências com relação a isso. Uma das grandes críticas, né, eles usavam técnicas, mas muito moderadamente, tá? E de alguma forma, com certa padronização. Tá? Então, aquela ideia de, basicamente, impor mãos, né, sobre a cabeça e o estômago, vem muito dessa corrente, né, dessa escola dos espiritualistas. Bem, no século XIX, o que é que se tem? Se tem uma mistura de todas essas escolas, um pouco de cada uma, né? Os magnetizadores da época se utilizavam, né, um pouco de práticas de Mesmer, um pouco de práticas de Puigsegur, um pouco de práticas dos espiritualistas, sem ter uma definição assim tão clara como as épocas dessas escolas. É justamente nessa época em que nós vamos ter a figura de Allan Kardec, que, como estamos aqui falando sobre magnetismo, vamos falar então aqui, né, que isto era um meio em que estava mergulhado H. Denizar. Vocês sabem que era assim que Kardec, como magnetizador, era identificado, né? Eu sempre acho interessante o quanto ele gostava de se utilizar de pseudônimos, né? Um nome de batismo gigantesco, né? Hippolyte, Léon, Denizar, Rivail, como magnetizador, ele se identificava como H. Rivail. Nós não vamos encontrar Hippolyte, Léon, Denizar, Rivail em nenhum lugar como magnetizador. Como H. Denizar, era assim que ele se identificava. E depois, né, Allan Kardec, para a questão da doutrina espírita, todos nós sabemos. Então, era nesse contexto de que todas essas correntes filosóficas estavam um pouco misturadas, que Kardec exerceu a sua função como magnetizador. E os questionamentos que ele leva para os espíritos a respeito de magnetismo refletem esse universo. Né? Antes de eu procurar esquematizar essa ideia, me chamava sempre muita atenção por que ele questionava tanto o panteísmo. Vocês nunca pensaram por que ele questionava tanto o panteísmo no Livro dos Espíritos? Porque ele questiona, ele começa já na primeira parte do Livro dos Espíritos, fazendo uma parte sobre panteísmo, né? E depois, se a gente vai observando, praticamente, ele vai voltar, quando ele fala sobre os espíritos, no livro 2º, ele vai voltar a questionar, né, se os espíritos são partes da divindade, né, vai fazer o questionamento, né, do panteísmo, e os espíritos vão dizer, meu Deus, eu já não te disse que Deus é o Criador e vós sois as criaturas, né, mais ou menos. Eles dão uma explicação bem mais detalhada ali pela questão, bem no início ali do capítulo dos Espíritos, questão 60 e poucos por ali. Bom, mais adiante, quando entrarmos nas leis morais, ele vai falar de novo de panteísmo. E de novo os Espíritos vão bater nele sobre isso. E assim a gente vai vendo, e também nós vamos vendo que ele começa os questionamentos sobre magnetismo desde o início do Livro dos Espíritos, e segue em todas as outras obras. Diante disso, eu fico pensando assim, poderíamos falar numa quarta escola? Porque bases teóricas para essa quarta escola de magnetismo existem, né? Que é a questão de que todos esses questionamentos que eram dúvida, então,
a questão dos fluidos, que é o nosso tema, né, como magnetismo como combustível da vida, ele começa questionando de arrancada. A questão depois, né, sobre o sonambulismo e todas as capacidades dos sonâmbulos, tem um capítulo específico. Toda a questão da transformação da matéria, que também já é de arrancada do Livro dos Espíritos, era uma grande busca dos magnetizadores entender como se processava, né, como que poderia haver a transformação, tanto que lá, se não me engano, na questão 33, tem a questão do tudo está em tudo, já referida ali pelos espíritos, né? Dizendo fato conhecido dos magnetizadores, a questão da água, né? A possibilidade de se transformar a matéria. Então, se a gente se deparar e começar a separar todos esses questionamentos e as respostas dos espíritos e a prática que daí deriva, se poderia pensar, no meu entender, em uma quarta escola de magnetismo, que seria a escola espírita de magnetismo. Nós ainda nos vemos a braço, né, dentro do espiritismo, com um pouco dessa visão espiritualista que tirava fora as técnicas, né, e isso tem nos atrapalhado bastante, porque para boa parte do meio espírita, sabemos, né, que o magnetismo não é sequer estudado. E isso traz sérios prejuízos à compreensão da doutrina espírita e aos trabalhos práticos. Então, vamos lá, né? Como é que é a visão, então, que a doutrina espírita nos traz de vermos o magnetismo como combustível da vida? Aí a gente vai voltar lá para a questão 27 do Livro dos Espíritos, em que, vamos lembrar, né, é a base do entendimento desse universo fluídico que nos envolve, tá? E que já era discussão dentro dessa visão. Bom, é a visão de Platão ou é a visão de Epicuro? É Mesmer ou é a dos espiritualistas? Qual é que está valendo? Tá? E os espíritos vão nos dar, né, aquela visão, Deus, Criador, né, inteligência suprema, Criador de todas as coisas, inteligência suprema que nós vamos aprender a conhecer como? Através das leis, tá? Das leis que regem a vida. Entre elas, o magnetismo é uma das leis que rege a vida, é uma lei natural, é uma força da natureza. Mas entre essas leis, né, tanto as naturais quanto as morais, que regem o universo, digamos assim, é o que nós temos de totalmente invisível, mas que cada um de nós consegue conhecer através, né, da nossa própria consciência, no seu aspecto moral, e conseguimos conhecer no seu aspecto físico, observando e conhecendo a natureza. Para isso, as ciências todas nos servem, né? Nos serve a física, nos serve a biologia, nos serve a química, nos serve a medicina, enfim, nos servem todas as ciências que nos trazem conhecimentos a respeito de como funcionam essas leis divinas, que, embora eles não digam isso, nós entendemos assim, né? Porque se é uma lei natural, ninguém criou, nenhum homem criou. Se nenhum homem criou, quem criou? A inteligência suprema. Tá? E os cérebros mais inteligentes que a nossa sociedade humana produz simplesmente desvendam essas leis. Ou seja, estudam e descobrem como elas funcionam. Mas nenhum deles criou nenhuma lei e fez o universo funcionar, o universo e a vida funcionar como funciona. Tá? Isso é obra de Deus, isso é a inteligência suprema. É aí que a gente consegue entender o que é inteligência suprema. Tá? É o fato de que essas leis, tá, invisíveis, porque são o pensamento, né, digamos assim, do Criador, que estão colocadas para reger a vida, desse invisível gera o visível. Tá? Então, tudo que nós vemos está sujeito a isso e a gente consegue
Se não conseguimos compreender Deus, mas conseguimos compreender essa inteligência, observando, né, partindo do conhecimento do que nós temos e remontando a causa. E essa causa é superior a tudo que nós conhecemos. Muito bem, então temos isso, e a partir daí o que vai vir? A existência de dois grandes princípios. Esses princípios, vamos lembrar, né, já eram também conhecidos na antiguidade. Essa visão, né, de Deus e da criação de um princípio espiritual e de um princípio material, ela já é encontrada numa mitologia do Antigo Egito. Né? Então, já era coisa conhecida na antiguidade, embora não com tanto detalhamento quanto a doutrina espírita nos traz. Tá? Mas nada de novo sob o sol. De novo sob o sol, a maneira como isso se estrutura e vem chegando até nós. Aí sim. Tá? Aí sim entra, no meu entender, a quarta escola. Então, o que vai? Princípio espiritual, princípio material. Ok. Fluido universal, sabemos, né? Envolvendo isto, mais próximo da matéria do que propriamente do espírito, mas fazendo esse elo de ligação e formando aí perispírito. Bom, perispírito também vai englobar aí funções que na antiguidade tinham, né, a história dos 7 corpos, né, das pessoas, dos seres serem formados por 7 corpos. Nós, na doutrina espírita, temos tudo isso na visão do perispírito. Tá? Na função do perispírito. E mais algumas, né, que nessas questões da antiguidade não estão tão referidas assim. Muito bem. Passamos daí, né, este fluido universal, ele é a matéria elementar e ele sofre transformações. Estou chovendo no molhado para todo mundo, sei disso. Essas transformações, elas vão trazer justamente o quê? Né? As leis físicas que nós conhecemos, entre elas, o fluido magnético. Fluido elétrico, né? Também uma questão muito debatida no século XIX, e vejam, né, Kardec também questiona isso, e fazendo um parêntese aqui, né, já assistiram o filme Frankenstein, ou conhecem a história do Frankenstein? Frankenstein foi uma obra que foi escrita, né, nesse período. Tem até uma história folclórica que foi escrita num desafio, né, de quem, entre alguns escritores, quem faria, e venceu uma moça, né, a autora, que primeiro não publicou com seu próprio nome, porque mulheres não podiam publicar. Bom, mas enfim. E o que é que estava discutido ali? A origem da vida. Porque o Frankenstein, o monstro, né, ele era feito de partes de corpos humanos, de cadáveres que ele montou, tá, ok, olha, tá aqui, tá perfeito, tem tudo. Todos os órgãos são bons. Porque ele pegou só o que era bom dos defuntos, né, dos cadáveres. Tá perfeito, esse corpo aqui é um corpo. Por que ele não vive? O que falta? No livro, este é o grande questionamento. O que falta para que este monstro viva? E aí, como é que é a história? Um raio e tchan! Frankenstein vive. Tá? Então, era a grande discussão da eletricidade também, né? E a gente sabe, temos textos de magnetismo daquele período, a gente também vê essa discussão, né, das comparações com a função do galvanismo, etc. Bom, a eletricidade, Kardec diz também no Livro dos Espíritos, né, os espíritos respondem a ele, que a própria eletricidade é uma transformação do fluido universal. Então, as forças naturais derivam daí também. E o magnetismo é uma delas. Aonde existe uma corrente elétrica, existe uma corrente magnética de poder várias vezes superior. Tá? Básico também. Então, mais do que provado que nós
todos temos eletricidade. Isso aqui no sul, né, vocês estão vendo que eu estou com um moletom, é a coisa mais fácil da gente comprovar, porque a gente tira um blusão no inverno, e os cabelos ficam assim, ó. Tudo espetadinho. Eletricidade estática, né, ou seja, somos seres elétricos. Se somos seres elétricos, somos também seres magnéticos. E se sabe também, né, que o magnetismo é a força que protege. Vamos lembrar lá. A Terra tem um campo magnético. E esse campo magnético possibilita que exista vida. Não é? Né? Então, segundo dizem, Marte teria se deteriorado esse campo magnético e virou um deserto. Ou é um deserto, né? Enfim, tem várias questões aí que se fala sobre isso, mas é indiscutível, embora seja ainda um mistério para a ciência, que o magnetismo protege a vida. E que sem um campo magnético, a vida material, principalmente seres vivos, é sem dúvida nenhuma sem condições. Tá? Então, tanto que hoje, né, a gente já não usa mais tanto sonâmbulos para verem os nossos órgãos, a gente vai lá e faz um exame, né, que vai dizer, vai ler, né, esse campo magnético nosso e vai mostrar para o médico onde é que está o problema. Tá? A gente faz uma ressonância magnética, tá? Que ela justamente, esse aparelho faz o quê? A leitura do nosso campo magnético e mostra aonde está o problema. Então, isso tudo, né, para falar que nós somos também esse ser e que essa energia, né, ou esse fluido magnético, ele deriva desse fluido universal, assim como deriva a eletricidade. E aí os espíritos vão falando mais adiante, né, Kardec vai questionando, porque ele quer buscar exatamente a questão do magnetismo, né? Ele começa a questionar, bom, mas no mundo existem seres orgânicos e inorgânicos. E qual é a diferença? O que é, né, que faz o Frankenstein viver de verdade? O que faz com que exista a vida biológica, a vida orgânica? E aí os espíritos vão dizer que é o fluido vital. Ok, que diabo é isso? E eles dizem também, né, que isso é uma derivação do fluido magnético, que é uma derivação do fluido universal. Onde acontece essa transformação de fluido magnético em fluido vital? Aí é que tá, né? Kardec vai falar lá adiante, até vou pegar aqui a minha pergunta para poder citar para vocês, porque de memória nem tudo a gente vai ter, né? Mas ele vai ter aquela questãozinha, né, que ele vai dizer que o fluido vital ele é ativo nos seres vivos e ele está, né? Eu não vou correr aqui o meu, são muitas lâminas, eu vou me perder. Ele está em estado latente no ser desencarnado e ele está ativo no ser encarnado, porque essa transformação ela necessita da ligação do espírito com a matéria. Tá? Precisa haver essa conexão, tá? Espírito, perispírito, matéria, para que exista a transformação deste fluido magnético em fluido vital. Então, fluido vital, por que somos somente nós encarnados que temos? Porque isso vai ficar numa linha muito tênue, tá?
na fronteira exata da conexão entre o perispírito e a matéria. Tá? Aí a gente vai ver aquela situaçãozinha, né? Todos os nossos centros de força, na verdade, eles estão conectados ao nosso sistema nervoso, principalmente à nossa coluna vertebral. Tá? Eles vão ter uma conexão direta lá no nosso sistema nervoso. E esse aporte da energia, essa transformação, né, para que a gente tenha esse combustível de vida, ele vai ocorrer exatamente no momento em que nós começamos a respirar. Tá? Então, enquanto nós estamos na vida intrauterina, somos alimentados pelo fluido vital materno. No momento em que nós nascemos e respiramos, dá o start de começar a fazer essa transformação. E aí, isto vai ocorrer, né, nessa junção, no momento em que essa energia magnética que está no ser espiritual, né, no campo do perispírito, ela vai se conectar à parte material. Então, lá na célula, tá? O aporte vai ser lá na célula. E essa questão, né, dessa célula, dessa energia, ela começa a vitalizar. Então, célula a célula. Inclusive, por isso, né, Kardec, ele também não fala dos centros de força. A gente sabe que os centros de força vêm para o conhecimento, para a doutrina espírita, né, e para o estudo pelas obras de André Luiz, né, lá pelos idos de 1930, 40, por ali. Principalmente com o livro No Mundo Maior. Mas na Gênese, Kardec fala que as trocas, que o intercâmbio de fluidos, ele é por poros, por todos, né? Uma troca geral por todas as células do corpo. E, de fato, esse aporte de energia, ele vai lá, né? Faz toda aquela passagem dos centros de força para o sistema nervoso, aí do sistema nervoso vai, né, para o sistema endócrino, do endócrino vai para o sanguíneo, até chegar célula a célula, lá naquela partículazinha, méson, se eu não me engano, né, mas no núcleo da célula, em que vai dar essa transformação do fluido magnético em fluido vital. Tá? É ali, é lá, dentro da nossa célula. E aí também a gente vai voltar, vejam, né, que tudo isso daqui está mais ou menos dentro daquilo que eu falei daquelas escolas. No entanto, os espíritos trazem muito mais informações e detalhamento sobre esses conhecimentos que a gente encontra nas obras de Kardec, né? É por isso também que vai haver uma outra discussão, que é a questão da polaridade, e a questão da polaridade vai direto com a prática, com a função das técnicas, né? Mesmer já defendia a existência da polaridade, ou seja, né, somos positivos à direita, negativos à esquerda, isso é uma polaridade superficial. Então, os órgãos que nós temos duplos, né, temos um positivo, um negativo, e depois temos especificamente aqueles órgãos que são únicos, têm polaridades determinadas de acordo com a região do corpo em que estão. Então, vamos ter alguns positivos, outros negativos, né, e assim tem todo um estudo sobre eles. E por que essa polaridade existe? Porque a célula é positiva e negativa. Essa polaridade se estabelece lá no nível celular, e então ela vai formar todo o campo magnético também, tá? Todo o campo vital que vai ser, vai se gerar através dessa transformação desse combustível. Então, assim, ó, essa minha conversa, né, já estou chegando lá no nosso limite de horário, para a gente poder conversar um pouco depois, né, não ficar só eu aqui falando, mas basicamente o que eu queria, chovendo no molhado, porque sei que falei coisas que todos vocês já conhecem, mas fazer essa provocação,
para que a gente comece a observar, né, essa quarta escola de magnetismo. O que é que temos nas obras de Kardec, o que é que a espiritualidade superior trouxe nessas obras com relação ao magnetismo e que fazem uma alteração na compreensão ou nas concepções dessas escolas anteriores. Tá? E como nós estamos empregando isso? Tá? Porque aqui somos magnetizadores espíritas. Então, como nós estamos lidando com isso? Tá? E que argumentos isso pode nos trazer? Porque, vamos lá, né? Se a gente for para a Revista Espírita, a gente vai ver que Kardec não era totalmente partidário do pensamento dos espiritualistas. Ele empregava técnicas. Tá? Ele não defende somente a ideia de que o pensamento e a prece e a oração fazem tudo. Tá? Então, um pouco que é a vontade. Ele reconhece, né, o poder da vontade e ainda vai mais além com relação a isso, né, porque a vontade vai ser aquela força, né, que vai fazer assim, ó, vós sois deuses. O que significa isso? Né? Outra coisa que nos faz pensar sobre isso. O homem é a imagem e semelhança de Deus. O que é a imagem e semelhança de Deus? Obviamente não é a nossa forma física, né? É o ser espiritual. Aonde Kardec coloca, onde é que os espíritos dizem que reside a vontade? Reside no espírito. E mais do que residir no espírito, ela é uma força que vai depender da nossa evolução para ser compreendida e usada. Nós estamos, conforme vamos evoluindo, né, vamos desvendando as capacidades da nossa alma e vamos aprimorando, né, do nosso espírito, e vamos aprimorando o entendimento e o uso dessa vontade. Então, só dizer assim, eu quero, não é o que se pensa, não é isso que os magnetizadores, nem que a espiritualidade superior, nem que Kardec está discutindo, não é eu quero. Querer o bem dos outros, todo mundo quer. Capacidade de realizar, vontade suficiente para isso é outra conversa. Né? Então, todas essas questões, né, e esse próprio combustível, né, como foi o título que vocês me propuseram, vermos o magnetismo como combustível da vida, é exatamente o que a gente encontra como resposta, né, dos espíritos a esses questionamentos que já vinham na história do magnetismo antes, né? E explicando, detalhando minuciosamente, digamos assim, né? Conforme era possível a ciência do século XIX. Sei que se a gente fosse aqui entrar, né, por esse caminho, por essa rota que esse fluido vital faz, né, que esse fluido magnético até transformar-se em fluido vital percorre, e como ele se dá no interior de cada um de nós, né, porque a gente costuma sempre falar muito da transmissão do magnetizador para o magnetizado, mas todos nós fazemos essa transformação do fluido magnético em fluido vital em nós mesmos. Tá? E justamente, então, a gente tem que, né, ver que esse é o combustível da vida. Tá? Como tendo essa consciência e buscando, né, trabalhar bem essa condição de fazer essa transformação e dar a esse fluido vital as melhores qualidades possíveis, é que nós, magnetizadores, vamos doá-lo aos nossos atendidos, tá? E vamos ceder o nosso combustível. E aí isso também, né, põe por terra uma outra explicação muito comum que a gente ouve no meio espírita, que é a ideia de que cada um de nós já nasceu com um tanque de fluido vital. Já ouviram isso? Aqui no Sul é muito comum. Já? Nós temos um tanque de fluido vital, e aí esse fluido vital ele vai ser consumido ao longo da vida ou não. Tá? Só que não é isso, não é esse o entendimento que, quando a gente olha para o questionamento que Kardec fez aos espíritos com relação a esses pontos que já eram dúvidas dos magnetizadores, não é isso que a gente encontra. O que a gente encontra é que esse processo de transformação
do fluido magnético neste combustível de vida, que é o fluido vital, ele é constante e permanente. Tá? Bom, gente, era isso. Queria deixar muito mais como provocação de que a gente, e contribuição, né, quando vocês, nos estudos de vocês, se depararem com alguma coisa que faça referência, né, a essas transformações do pensamento, do magnetismo, trazidas, né, dentro da obra espírita, dentro da obra de Kardec especificamente, por favor, me passem, porque eu tenho anotado algumas, tá bom? Muito pretensiosamente, assumo, né, fico pensando se não seria esse o propósito de Kardec, né, quando desencarnou escrevendo Magnetismo e Espiritismo, se não seria, de fato, condensar essa quarta escola num corpo de conhecimentos à parte. Então é isso, meus amigos, vamos conversar um pouquinho, porque vocês sabem que eu falo pelas tripas do demo, como diz o povo. Eu tenho aqui uma pergunta, Ana, para você. Diga. O que é que, na realidade, vai diferenciar o fluido vital do fluido magnético? Qual é a diferença, não sei se substancial ou de que forma que eles se diferenciam um do outro? Em que eles são diferentes? Na própria vitalidade, seria a minha resposta. O fluido magnético, ele pode ser encontrado em seres nos seres inorgânicos, por exemplo. Pode haver fluido magnético, mas não fluido vital. Tá? E na própria questão também da existência, os espíritos têm o fluido vital, e deles se alimentam. Eles não necessitam fazer a troca para o fluido vital, que é própria do corpo físico. Tá? O ser espiritual, ele vive e respira o fluido cósmico universal, ou seja, o fluido universal, né? Na sua manifestação de fluido magnético, que é a própria essência do perispírito, né? Então, a minha resposta é essa. A grande diferença entre o fluido magnético e o fluido vital está na questão da utilização de cada um deles. Nós, enquanto encarnados, não conseguiríamos lidar diretamente com o fluido magnético, penso eu. Nós precisamos da transformação para vitalizar o nosso corpo e precisamos, né, e é desse fluido transformado pela matéria que nós vamos conseguir, né, fazer o nosso trabalho com o magnetismo. Sei. Ana, e o que é que faz essa conversão de fluidos? Seria os nossos sistemas de centros vitais? Eu penso que sim, Adilson, porque esse sistema, vê bem assim, ó, esse sistema, ele fica naquele campo mais materializado do perispírito, não é isso? Né? Naquele campo mais próximo do corpo físico, mais conexão com a matéria. Claro que mais sutil do que a própria matéria. Nos centros vitais, ele é elaborado, porque o perispírito está ligado e ele alimenta-se de fluido magnético. Passa pelos centros vitais para chegar às nossas células, né? Pensando assim, nós nos vitalizando individualmente, sem pensar, né, na doação para o outro, que vai ser o mesmo caminho, né, mas com aquela ida e volta. Então, a gente vai transformar esse fluido vital, né, nas nossas células. O caminho é via perispírito, via centros de força, ao sistema nervoso, e dali, pelo mesmo caminho pelo qual a gente transfere para o outro, é o caminho que a gente absorve para nós. Tem uma pergunta aqui da Maria Luísa Rabelo. Ela pergunta: o fluido magnético é um subproduto do fluido universal? Sim. É o que dizem os espíritos. Que o fluido universal sofre derivações, dentre essas derivações, a eletricidade e o magnetismo, o fluido magnético. Derivação do fluido magnético, fluido vital. Ou seja, tudo que não é o espírito é subproduto do fluido universal. Né? Exato. Você falando sobre a questão que muitos dizem
que nós nascemos com a quantidade suficiente de fluido vital para toda a nossa encarnação, aí geralmente eu pergunto, se fosse assim, então por que a gente come? Pois é. A gente poderia viver de nada, né? Pois é. Se o fluido vital é suficiente para manter a nossa vida durante toda uma existência, por que a gente precisa comer? Para se alimentar, para viver? Sim. Tá? E aí está a resposta ao contrário, por que os espíritos não precisam? Exato. Né? Por que eles não precisam? Porque eles têm o fluido magnético, é disso que eles se mantêm, né? Necessariamente também não tem um corpo físico, mas tudo que necessita do corpo físico é fluido vital, e o fluido vital, ele é reposto diariamente, né? Então, tudo aquilo que a gente fala também sobre a questão dos hábitos, do magnetizador, dos cuidados, vale para a nossa saúde, né? Precisa para qualquer pessoa. Aí, também, quando esse fluido vital entra em baixa, né? Quando nós adoecemos, quando nós temos problemas, né? Físicos, psicológicos ou espirituais, que vão nos afetar fisicamente, esse fluido vital vai ter uma baixa. E também aí a gente também pode pensar numa coisa. Vocês já observaram como as pessoas que têm problemas psicológicos que de alguma forma afetam o sistema nervoso são desvitalizadas? Mesmo que elas se alimentem, mesmo que não só a questão do sono, mas é algo, né? Esse processo, esse mecanismo, ele está com algum problema. E aí também entra aí, né, uma outra coisa para a gente pensar. A influência de toda e qualquer substância que bloqueia o sistema nervoso, porque também vai impedir essas células de fazer esse processamento de vitalidade, né, de transformação desse fluido vital, desse fluido magnético em fluido vital. Fluido magnético captado pelos centros de força do nosso perispírito e elaborado em fluido vital nessa zona delicadíssima, né, que vai passar do perispírito para o sistema nervoso até chegar lá no núcleo da célula e potencializar entre positivo e negativo e daí fazer todo o circuito magnético do corpo. Beleza. Vale muito a pena estudar sobre fluidos, porque é a matéria-prima do trabalho do magnetizador, né? O magnetizador trabalha com fluidos. Ele precisa entender o mínimo, pelo menos, de fluidos para que ele possa trabalhar como magnetizador. E aí vale a sugestão, capítulo 14 da Gênese. Sim. Um capítulo maravilhoso escrito por Kardec sobre fluidos. Sim. É assunto indispensável para quem quer ser magnetizador. E até aproveitando isso, já que ninguém tem nenhuma pergunta aí, né? E como eu estou exatamente... Então, fale. Eu tinha, na verdade, um esclarecimento, Ana. Desculpe que eu terminei tendo um problema aqui, não escutei uma parte da sua fala, de repente você esclareceu, com certeza, mas eu queria que você voltasse com relação, quando eu estou magnetizando, eu estou doando o meu fluido vital, é isso, né? É isso, sim. E esse fluido vital, você acabou de falar que a gente capta pelos nossos centros de força, né, o fluido magnético, que pelas nossas células ele é transformado em fluido vital. E retransmitido pelo mesmo caminho para o nosso atendido. Ah, tá. Sob a forma de fluido vital. Interessante. Tá? Por isso, exatamente por isso, que a ação magnética dos espíritos geralmente vai em outro sentido, mas para a ação terapêutica, que é aquela que vai atuar sobre o corpo físico, ele necessita do fluido vital de uma pessoa encarnada. Sim. Tá? Porque o fluido vital, ele é específico para a ação orgânica, física. Tá? Vida, combustível de vida. É esse o tema, né? Então, para que isso aconteça, isso se processa exatamente como tu entendeu, Maria Luísa. Tá? E aí, pegando aí o gancho do Adilson sobre o capítulo 14, né, lembrando que o Kardec também ele vai explicar que isso era um outro questionamento que entra aí nessa minha pretensiosa formação da quarta escola de magnetismo. Ele vai questionar como se operava essa transformação, como se davam essas curas, porque vocês sabem que todos esses magnetizadores
sofreram os chamados processos, né, não eram processos judiciais, mas todos eles tiveram que lutar muito para comprovar a realidade da existência do magnetismo, sofreram perseguições, isso é fichinha, vamos dizer assim, né, é carta marcada na vida de todos eles. Justamente por quê? Porque eles não tinham um frasco para dizer, olha, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma aqui, tem um colírio aqui. Olha, se eu vou no médico e digo que eu estou com um problema nos olhos, ele me receita um colírio, está aqui dentro a substância. Tá? O grande problema dos magnetizadores não era comprovar as curas. Tá? Desde a época de Mesmer, as curas do magnetismo sempre foram indiscutíveis. No entanto, eles discutiam o que gerava essa cura, como ela acontecia. Porque o fluido vital eu não posso colocar num frasco. Eu não posso colocar ele num vidrinho e mostrar, olha, está aqui o fluido vital que eu dei para o Luiz, que eu dei para a Tatiana. Foi com isso daqui, ó, foi com esse fluido vital que ela ficou melhor. Isso não tem. Até hoje não tem. Então, o que a gente consegue? A gente consegue ver a ação do magnetismo no resultado de exames clínicos, de resultados de exames de imagens, principalmente daquelas pessoas que simplesmente fazem acompanhamento e fazem tratamento magnético. Então, a gente consegue mostrar, olha, tinha isto e mudou. Está aqui a prova que mudou no corpo. No entanto, a gente não consegue provar até hoje qual é esse agente. Esse agente é o fluido vital. Tá? Que até o próprio Kardec também, bem no início aí, ele diz, né, que esse fluido vital é aquilo que é capaz de regenerar um corpo adoecido, um órgão doente, e até mesmo impedir a morte, em algum caso, desde que não tenha nenhum órgão extremamente comprometido naquele corpo, tá? Que realmente não tenha como fazer voltar. E também Kardec deixa bem claro, né, que se, por exemplo, né, eu tenho lá um comprometimento muito grande num órgão, que diz assim, ó, esse órgão não funciona mais, e é um órgão vital, o fluido vital, infelizmente, não vai restabelecer completamente. Ele pode prolongar a vida, mas ele não vai conseguir restabelecer plenamente aquele órgão, se ele já está totalmente comprometido, tá? Então, mas como isso acontecia? E também os magnetizadores não tinham nem o frasco para mostrar, olha, está aqui o fluido vital, é isso. Assim como eles também não tinham como explicar que a pessoa ficou bem. Então, aí tinha todas aquelas histórias, né? É força da imaginação, é sugestão, é o calor das mãos, todas aquelas teorias, né, que eram para contraditar a existência e a eficácia desse fluido vital. E justamente nesse capítulo que o Adilson falou, que a gente pode alinhar aqui na quarta escola, Kardec diz assim, ó, a cura se opera pela substituição de uma molécula sã por uma molécula malsã. Tá? Então, eu boto uma molécula sadia aonde havia uma molécula doente. De onde vem a molécula sadia? Do magnetizador, do fluido vital do magnetizador. Ele produz e transfere. Tá? O poder curador está, pois, em razão da pureza da substância inoculada. Essa substância inoculada é o fluido vital do magnetizador, que é produzido pelas nossas células, no nosso corpo. Portanto, né, se eu fumo, se eu bebo, se eu como sal até dizer que chega, se eu me entupo de açúcar, se eu tenho cafeína saindo pelas orelhas, tudo isso vai transferir nas minhas células, vai transferir nas moléculas de fluido vital que eu doar. Ana, já temos perguntas aqui, viu? Tá bem? Tá bom, só vou concluir, tá? E ainda Kardec segue, só para pegar o teu gancho. Ele depende ainda da energia da vontade. Então, vejam que ele está casando, e só que ele vai dizer por quê, tá? Que provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido uma força de penetração. Então, vejam que nas escolas anteriores a gente tinha lá, né,
a dos espiritualistas, que dizia que tudo dependia da vontade. E aqui diz, não, a vontade precisa do fluido, que aí sim, né, Mesmer e Puigsegur defendiam, eram fluidistas. E aí o que Kardec, né, estudando com os espíritos, vai dizer, a vontade tem o seu papel, o fluido também tem. E essas duas coisas funcionam juntas. Tá? Vamos lá, então, fica aí, né? Gênesis capítulo 14, os fluidos. Primeira pergunta é, dessas 3 escolas apresentadas, qual delas você acha que mais se aproxima da nossa realidade hoje, mesmo sem o conhecimento do perispírito? As escolas do passado? Sim. Olha, qual das 3 que você apresentou se aproxima mais da nossa realidade hoje? Da nossa realidade hoje. Bom, eu te diria assim, ó. Dentro do movimento dos magnetizadores, eu observo que tem muitos que se aliam muito mais ao Puigsegur, não pela questão do sonambulismo, mas por basearem seu trabalho completamente só em observação. Tá? Então, é uma influência clara, ainda, dessa corrente de pensamento. Daqueles que são, né, não ligados ao movimento do magnetismo, eu te diria que a maior influência é a dos espiritualistas. Porque eles desprezam a técnica e dizem que o pensamento e a vontade fazem tudo. E, voltando à minha pretensão, a escola espírita de magnetismo não referenda nenhuma nem outra, nem só a observação, nem só a questão do pensamento espiritualista, do poder do pensamento e da vontade, mas sim, né, um amálgama dessas coisas todas, como era muito típico ao século XIX, no entanto, com um aprofundamento teórico muito substancial. Essa é a minha visão no momento. Tem uma pergunta aqui do Raimundo. Fadiga fluídica é falta de fluido vital? Sim. Não poderia, em certos casos, Ana, a fadiga fluídica ser produzida por vamos dizer assim, um defeito, entre aspas, dos centros vitais? Um mau funcionamento dos centros vitais? Ainda assim, isso se repercutiria no fato de que haveria pouco fluido vital nessa pessoa. E daí a fadiga fluídica. Tá? O Roberto Ferreira pergunta, do que é formado fluido vital? De uma transformação do fluido magnético. A Graça, ela dá aqui um depoimento, Graça Azevedo, dizendo que ela foi um exemplo disto, acredito que ela está se referindo à questão da substituição da molécula mal-sã pela molécula sã, que ela tinha uma hérnia de hiato e foi curada pelo magnetismo, comprovado após a segunda endoscopia digestiva, onde não estava mais lá. Exatamente. Vai substituindo e vai gradativamente. E por isso também, porque é esse o processo que magnetismo é tratamento e não cura instantânea. Tá? Esse processo de substituição, ele não se faz de uma vez só. Tá? Ele necessita regularidade, e o próprio Kardec também vai dizer isso, né? Regularidade, persistência, é tratamento. Tá? Para que se consiga esse resultado, né, de fazer essa substituição, ela é gradual. Ana, nós estamos falando aqui sobre fluido vital como combustível da vida, como recurso de cura. Pensando desse modo, o fluido puramente espiritual, ele pode curar um corpo orgânico? Um fluido puramente espiritual, se ele for, vamos pensar assim, se ele for derramado, se ele for... O que seria um fluido espiritual, para início de conversa, né? O próprio Kardec tem essa colocação lá também na Gênese, né? Seria o fluido magnético puro? Estaríamos nessa linha de pensamento? Se eu derramasse fluido magnético puro nos centros de força de alguém, esses centros de força, se estiverem bem,
né? Se estiverem bem, poderão operar a transformação desse fluido magnético em fluido vital. Mas se esses centros de força não estiverem funcionando muito bem, o que é frequente quando tem um problema orgânico, refletir nos centros de força e vice-versa, porque é zona intermediária, aí acho que não. Né? Teoricamente, se tu pensar, a pessoa está bem, ela só se desvitalizou. Por que ela se desvitalizou se ela está bem? Bom, no máximo se poderia dizer assim, bom, porque ela está em estado de não poder se alimentar. Bom, aí a gente tem baterias no nosso organismo, que guardam reservas de fluido vital. Né? Que é o coronário, ou o próprio cérebro, né? E o plexo solar, o centro de força gástrico. Eu te diria, Adilson, assim, ó, na minha posição, teoricamente, seria possível pensar assim, ó, uma pessoa está no deserto, está sofrendo de desidratação, de fome, e os espíritos dão fluido vital, fluido magnético, mas os centros de força dessa pessoa têm, teoricamente, que estarem bem, para que ela possa transformar isso no seu próprio organismo. Se houver caso de doença em que haja esse reflexo, né, que sempre existe correlação, centros de força com o sistema orgânico, daí precisa ser fluido vital e tem que passar pelo corpo de alguém. Daí puro, a ação magnética, fluido puro, não vai resolver, porque ele não vai conseguir fazer a transformação. Ele vai estar o caminho bloqueado, vocês entendem? Tem uma dúvida aqui do Roberto Ferreira. Se o fluido vital é apenas uma transformação do fluido magnético, onde entra a alimentação? A alimentação entra no aspecto de que nós vamos, né, extrair. Por que é que a gente fala usinagem de forças, né? Essa expressão já era usada pelos D'Urville, se eu não me engano, tá? E quando eles falavam da questão de que o centro de força gástrico, no seu próprio, digamos assim, na sua própria essência, né, é um processador, é um usinador de energia. A gente extrai o fluido vital também já pronto. Tá? Nós não é simplesmente a captação do fluido vital. Nós já ingerimos fluido vital pronto quando nós nos alimentamos, né, de um vegetal, de um animal, né, de carne, aonde exista fluido vital. E por isso a alimentação é uma coisa importante. Vamos pensar um pouquinho. Entre uma batata e um pacotinho de almond chips, aonde vocês acham que existe fluido vital? Na batata, né, Tatiana? Óbvio, na batata. Né? Então, é esse tipo de situação. Aonde eu vou encontrar fluido vital? Num copo d'água, né? Embora a água não é um bom exemplo. Num copo de leite ou num copo de Coca-Cola? Num copo de leite, né, Luiz? Num copo de leite. Então, aí a gente está ingerindo fluido vital já pronto. Porque quais são os caminhos que também está no próprio pensamento aí do Kardec no Livro dos Espíritos? O sono, a alimentação, né? O exercício, a meditação. São formas da gente se restabelecer, se reharmonizar. Tá? Manter a nossa condição de fluido vital boa. O passe magnético é uma outra forma de se dar essa transmissão, essa transfusão, né, de forças entre as pessoas. E essa transfusão de forças, vamos lembrar também que ela, para nós magnetizadores, ela é feita de forma consciente, mas ela ocorre de maneira inconsciente entre todas as pessoas, entre todos os animais, entre todos os seres vivos. Então, quando nós vamos dar um bom passeio à beira-mar, aí vocês que moram em Aracaju e tem esse marzão lindo aí, que beleza! Né? Quando nós vamos dar uma boa caminhada numa mata, respirar, né? O ato de respirar, gente, ele é fundamental para a vitalização. Né? Então, nós podemos consumir, sim, né, fluido vital já processado, digamos assim. Né? E também
usar ele já pronto, né? Não precisa ser todo ele, mas ele é constante. Vejam que isso é constante, né? Essa alimentação é constante. Então, disso tudo que você falou, Ana, então a gente entende que quanto mais a alimentação for natural e fresca, mais ela vai promover vitalidade para o organismo. Sim, e bem-estar. Né? Experimentem isso. Né? Peguem uma dieta aí de uma semana McDonald's e vejam como vocês vão estar 7 dias depois. Né? Toda alimentação super processada, ela é basicamente energia que consome rápido, ela queima rápido, é carboidrato puro, né? Que necessariamente não tem ali vitalidade, porque são coisas que estão cheias de conservantes armazenadas há trocentos anos, que a gente bota para dentro e tem um combustível ali, vira bastante gordura, mas vitalidade que é bem bom, nada. A pessoa acaba sempre cansada, se arrastando, está faltando alguma coisa. A Valina quer saber por que há pouco você disse que a água não seria um bom exemplo. Porque não é um ser vivo. O Roberto pergunta o seguinte: então a introdução do meu fluido para o magnetizado deverá ser feito principalmente pelo gástrico? Se for uma pessoa que estiver desvitalizada, é um bom caminho. Tá? Tu vai reabastecer a bateria natural dessa pessoa. Agora, eu não posso jamais generalizar em termos de práticas. Tá? Que aí vamos ver, né? Essas escolas todas elas diferiam em termos de práticas e em termos de teoria. Em termos de prática, eu não posso generalizar em magnetismo quando eu penso em doutrina espírita. Em magnetismo, dentro desses conceitos, né? Não tenho como generalizar, não tenho como fazer, todo mundo que parar na minha frente, eu vou impor mãos no gástrico para energizar essa pessoa, para mandar bastante fluido vital para ela. Eu não sei se ela precisa. Aí vamos lá, os princípios do magnetismo, né? É sempre a busca da harmonia. Se alguém está com excesso, eu preciso dispersar. Se alguém está com falta, eu preciso doar. E aí eu consigo fazer o processo de equilíbrio. Então, se eu partir para essa ideia de impor mão sempre para transmitir fluido vital, se a pessoa já estiver com muito fluido vital e essa for a causa do funcionamento daqueles órgãos estarem além do necessário, estarem com uma hiperatividade, daí então, né, eu estou fazendo mal para ela. Porque eu estou botando mais coisa ainda. Tem uma pergunta aqui da Silvânia, com relação a crianças com transtorno do espectro autista. Ela diz o seguinte: crianças com TEA são submetidas a tratamentos magnéticos, mas o TEA é uma condição que não tem cura até o momento e não é comprovado por exames clínicos, sendo um conjunto de sintomas. Como explicamos essa dificuldade de cura com o magnetismo sob a ótica de sua exposição? A dificuldade de cura da... Desculpe. A dificuldade de cura da TEA pelo magnetismo. Bom, vamos lá. Não é só o TEA que implica em dificuldade de cura para o magnetismo. Tem muitas outras condições que também implicam em dificuldade de cura, não só para o magnetismo, como para a ciência de uma forma geral. E aí a gente vai para aquela situação. Essas doenças que nós não conseguimos encontrar uma cura, elas são, na verdade, um caminho de cura para o ser espiritual. Tá? Então, não vamos conseguir curar o TEA, não, mas vamos conseguir aliviar bastante esses sintomas e dar uma melhor qualidade de vida, não só para essas crianças ou adultos, como para suas famílias. E o magnetismo não vai funcionar aí justamente porque, né, é uma condição com a qual se reencarna. É uma necessidade do espírito naquele momento. Por alguma forma, ela se constituiu. É motivo para a gente cruzar os braços e dizer assim, não, ele merece, então deixa? Não. Tá? Para que a gente possa fazer com que isso não seja mais uma situação que aqui na Terra venha a
a persistir, a gente precisa seguir tentando, seguir investigando, seguir buscando por todos os meios, inclusive os magnéticos, formas de cura, de melhora, né? Se a gente consegue, né, já de uma situação de um autismo severo, grave, conduzir, o que a ciência diz que não acontece, mas conduzir a uma condição média ou leve, já é muito, né? Será que daqui a pouco, daqui a alguns anos, do leve, a gente não vai conseguir fazer um estabelecimento mais tranquilo? Nós temos muita coisa a conhecer em termos de TEA. Né? Se sabe muito pouco. É isso que eu posso te dizer. E a questão de ser algo que é necessário ser constante, um tratamento permanente, é justamente por isso. Porque nós precisamos dar manutenção a isso. A fazer com que cada ganho se mantenha. Tá? Cada coisa que uma criança com TEA ganha de melhora, ela não perde jamais. Mesmo que venham a ocorrer crises que parece que regrediu, mas logo depois aquilo volta e as capacidades vão se ampliando. Então a gente precisa fazer isso, não é um trabalho a longo prazo. Ana, a Maria Luísa Rabelo pede para você falar um pouco sobre médium curador. Ela pergunta, é a ação do fluido espiritual no magnetizador para transformá-lo em fluido vital? Olha, o médium curador, ele primeiro tem uma abundância de fluido vital muito grande, né, e a assistência de espíritos que auxiliam nesse processo de cura, e é algo instantâneo. Ele não tem uma grande diferença de um magnetizador ordinário. A diferença está no resultado. Enquanto que no magnetismo nós necessitamos fazer um tratamento a longo prazo, o médium de cura é uma situação instantânea. Tá? Mas, basicamente, os mecanismos da vida não se alteram porque tem uma ação mediúnica no meio. A ação mediúnica é simplesmente a ação conjunta do encarnado com um desencarnado, capacitado, obviamente, né? Conhecedor, por exemplo, da situação da anatomia, da medicina, e que vai usar desses fluidos abundantes desse médium curador e trabalhar o restabelecimento imediato daquela pessoa, sem envolver corte, sem envolver medicação, sem envolver esses procedimentos. Tá? Um médium de cura é aquele assim, ó, olhou, tocou, acabou, deu, está resolvido. Isso é raro. Agora, poderemos, magnetizadores comuns, no futuro, nos tornarmos médiums curadores? O que vocês acham? Tá que nós não estamos treinando? Eu acho que a gente está treinando. Assim como eu também acho que nós estamos treinando. Não acho, né? Isso eu tenho certeza. Nós estamos treinando também o desenvolvimento da nossa capacidade. Ai, a memória está. Deixa eu colar aqui do Livro dos Espíritos o nome da capacidade aquela de irradiar o pensamento para vários lugares ao mesmo tempo. Como é que é mesmo o nome? Me ajudem aí. Ubiquidade. Isto. Muito obrigada, Diogo. Nós estamos trabalhando o dom da ubiquidade quando fazemos atendimentos magnéticos à distância. Qual é a diferença entre a nossa capacidade de fazer um atendimento à distância e, por exemplo, a capacidade do Bezerra de Menezes, digamos? Ele é um espírito bem mais evoluído do que nós e tem uma capacidade de atender a várias pessoas ao mesmo tempo, em diferentes lugares, enquanto que nós necessitamos de um nome, de nos concentrarmos nessa pessoa, em tal lugar, por um determinado tempo, e depois outra. Mas a gente está treinando, vocês não acham? Que a gente está desenvolvendo essa capacidade espiritual nesse exercício do magnetismo à distância? Não é isso? A ação do pensamento influenciando o outro pensamento à distância? Acho que nós estamos treinando, né? É uma capacidade do espírito que a gente vai
Ela não vai simplesmente, não, agora eu evoluí, eu tenho a ubiquidade. Não, ela tem que ir partindo de alguma coisa, né? O Luiz Ramalho quer saber, é a última pergunta da noite. No passe magnético coletivo, ocorre também a troca molecular, como no passe individual? Olha, Luiz, passe coletivo. Vamos pensar assim, ó, desde a época de Mesmer, já os magnetizadores buscavam formas de atender várias pessoas ao mesmo tempo. Tá? Mesmer usava a tina, os ferros, todo mundo colocava, né, o ferrinho lá na tina e ficava conectado aos fluidos que ele tinha colocado ali, né? Absorvia mais ou menos aquele pensamento que também a gente encontra nos evangelhos, né, da mulher que toca as roupas de Jesus e retira uma virtude. Então, quer dizer, eu dou e alguém vem e busca, tá? Depois, se eu não me engano, era o Puigsegur, né, que botava uma corda nas árvores e as pessoas ficavam presas a ela. Então, a gente vai encontrar essa busca de fazer um atendimento mais ampliado, mais coletivo, desde sempre, em termos de magnetismo. E aí eu te diria, é possível que se opere, mas vai depender aí a inversão. Enquanto que num atendimento magnético, eu atendendo a Maria Luísa, por exemplo, a minha vontade é prioritária para que eu emita os fluidos e dê uma direção em direção a Maria Luísa e aos pontos da Maria Luísa que eu quero trabalhar. Quando se é um passe coletivo, um magnetismo coletivo, essa questão da vontade se inverte. E aí a gente tem que pegar o exemplo lá dos evangelhos e pensar na força de vontade daquela mulher em buscar na fonte, né, em buscar as virtudes, em buscar o magnetismo de Jesus, os fluidos de Jesus, para se curar. E aí funciona da mesma forma, Luiz. Tá? Num magnetismo coletivo, a vontade de cada uma das pessoas é que vai determinar o resultado. Se ela simplesmente ficar ali, pensando, está quase na hora da novela, não vai acontecer nada. Agora, se de fato ela está ali, está concentrada e está buscando, vai. Porque existe a inversão do poder da vontade, né? E nesse mecanismo todo. Ok, minha amiga Ana, te agradecemos pela palestra da noite, por todos os esclarecimentos que nos foram transmitidos. Pessoal, essa é a última palestra do projeto de palestras online do Instituto Espírita Paulo de Tarso. Então, foram, se eu não estou enganado, 33 palestras com essa de hoje. Todas elas estão no canal do YouTube do Instituto Espírita Paulo de Tarso. Quem quiser rever alguma dessas palestras, todas estão gravadas. Muito obrigado mais uma vez, Ana. Um grande abraço para você, para o pessoal da Sociedade Vida. Um grande abraço para todos vocês que participaram, não somente hoje, mas nas palestras anteriores também, que vêm sempre aí acompanhando e buscando conhecimentos a respeito do magnetismo, né? Foram temas os mais diversos, abordando as diversas nuances, vamos dizer assim, do magnetismo, né? Então, a gente acaba tendo um todo com relação ao estudo do magnetismo nessas 33 palestras aí. E, para a gente encerrar, vou pedir a Tatiana para fazer a nossa prece de encerramento e de agradecimento. Ana, muito obrigada, hein? Fechou com chave de ouro mesmo. Obrigada. As nossas palestras. Então, vamos fazer nossa prece. Amado Mestre Jesus, é com muita gratidão que nós estamos aqui reunidos nessa palestra que foi tão enriquecedora para nós, como todas as outras que nós tivemos a oportunidade de participar. Nós te agradecemos, Senhor, por cada um desses palestrantes que estiveram conosco durante esse tempo, por todas as pessoas que puderam aproveitar desses conhecimentos durante esse período. E te pedimos
Que tu nos abençoe, que tu nos proteja, e que a cada dia possamos ser instrumentos da tua paz, da tua bondade, no auxílio aos nossos assistidos, no auxílio também a nós mesmos. E todos esses conhecimentos que foram passados através dessas palestras, que eles não só alimentem o nosso conhecimento, mas que ele também alimente a nossa vontade, mas que ele também faça parte das nossas atividades, no nosso dia a dia, com aqueles com que convivemos e no nosso trabalho magnético na nossa casa espírita. Que a cada dia possamos, com o teu exemplo, Senhor, tu deixasses aqui para nós, e com todos esses ensinamentos mostrados, nos aproximarmos mais de ti e desse reino que tu preparaste para cada um de nós. Abençoe os nossos lares, nossas casas espíritas, que elas possam cada vez mais acolher mais pessoas, possamos ajudar mais pessoas e assim nos ajudarmos. Que tu nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.